Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Micro Resource e com vocês as continuidades ao orçamento 205. Nesse momento nós iniciamos a CPU, demos o primeiro boot, né, depois do reset do BIOS. Então agora o equipamento está subindo aí com as suas configurações de fábrica, né, são as configurações iniciais do BIOS. E nós vamos partir aí para fazer a configuração desse equipamento, né? Precisamos acertar data, hora, sequência de boot e demais configurações. Vocês podem perceber que é um BIOS bem antigo, né? Aquele formatão mais tradicional, né? Então aqui nós temos informações sobre o sistema, vamos dar uma xeretada. Esse cara é um Athlon 2, duplo núcleo, né? Pastilha B22. Está trabalhando com o processador num range aí de 2.8 a 2 GB. Eu não sei muito bem qual é essa distribuição, mas eu tenho a impressão que na velocidade máxima dele é 2.8 para cada núcleo. Ele tem 128K de caixa L1, L2 e L3, né? Sendo que na L3 ele tem 1024. O tamanho da memória está em 4 GB, ela é padrão DDR3. Esse cliente pode subir essa memória para 8 GB, né? Ele pode colocar mais dois bancos de 2 aí e deixar a máquina com 8, que iria fazer uma boa diferença, né? A versão do BIOS é a 78, ou melhor, né? 786G6, versão 1.03, número de série, né, do chassi do equipamento. Perfeito, vamos continuar. A gente dá um ESC, definir data e horário. Isso aqui a gente faz depois, porque eu estou sem condição de ver data e horário agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso no celular aqui rapidíssimo. Tá, são 11h15 agora, né? Então tudo bem, vamos lá. São 11 horas. Como é que a gente faz aí para mudar isso? Para cima e para baixo? Não. Numerais? Também não. Sinal de mais e menos? Também não. Ah, que maravilha! Que coisa estupenda, hein? Vamos lá. Local, help, remote. Barará. Incrível, só que tinha que ser numérico. Isso é sinistro, hein? Tô conseguindo fazer nenhuma entrada no BIOS. Tá, ele tá HCI, tá com HD de 160 que ele identificou. A ordem de inicialização tá primeiro pelo DVD, né? Isso aí tá errado, a gente precisa passar ele para a unidade de disco rígido ser a primeira. Então, F5, desativar, digite, arraste. F5 desativa, vamos ver. Parece que ele não está deixando fazer modificação nenhuma no BIOS. Tá. Vamos aguardar para ver que boot, o que acontece com esse boot aí, né? Bom, beleza, ele achou o Windows, vamos aguardar a carga do Windows. Eu tenho a impressão que aquela senha que apareceu no BIOS no começo foi que bloqueou e não estava deixando eu mudar nada.
eu preciso depois checar com o proprietário se ele incrementou alguma senha de proteção aqui no BIOS do equipamento, né? Qual que é essa senha aí para que a gente possa fazer a correção necessária, né? Vai dar mais um pouquinho a carga do Windows, sempre lembrando que esse é um HD magneto mecânico bem antigo, né? Bem pequeno também. Bom, o horário está errado, né? Evidentemente por causa do BIOS, né? Ok, temos o equipamento logado, né? Vamos passar então às tratativas do sistema operacional. Depois a gente vem e acerta o BIOS e as demais configurações, né? Nesse sistema operacional, nós precisamos verificar qual é a demanda em cima do sistema com o equipamento em repouso, né? Como nesse exato momento ele está, né? Ele está sem conexão de internet, então eu não devo estar aguardando tráfego via a Ethernet, né? E eu tenho praticamente o processamento aqui só para a máquina. Vamos verificar o que ele está fazendo nesse momento para a gente ver o que pode ser melhorado. Assim, de bate-pronto, né? A gente pode, por exemplo, trocar a unidade de disco para um HD SSD, que vai garantir aí um aumento de velocidade expressivo, né, para o equipamento, e agregar mais 4 GB de RAM padrão DDR3, né, 1600 MHz, para que esse equipamento possa contar com 8 GB, né. É visível que o problema aqui é trabalho de disco, né? O disco está trabalhando totalmente engargalado, né? Está com 100% de utilização. Vamos ver quem é que está demandando tanto disco assim. É o sistema. Host de serviços locais, mais o sistema. Ele deve estar tentando acessar a internet, ele deve estar tentando sair para fazer atualizações, etc. Né? E essa utilização aqui ficou bem alta, né? Vamos ver se a gente consegue deixar mais um tempinho aqui para ver se ele se resolve. A memória, ó, sem estar carregado nada no sistema, sem ter nenhuma ferramenta, né? Isso aqui é a utilização do disco. E aqui a utilização da memória. Só com a carga do Windows eu já tenho praticamente metade da memória ocupada. Isso é muito ruim, né? Partindo da premissa que existem necessidades aí onde o computador, nas tratativas dos softwares que vão rodar aqui, vai precisar de mais espaço. E aí o que ele faz? Ele cria a tal do disco, da memória virtual, né? Na unidade de disco, no HD. E aí o problema amplifica. Por quê? A unidade de disco aqui é magnetomecânica, então ela vai ser muito mais lenta, a tratativa de leitura e escrita dela é muito mais lenta do que uma memória tradicional. Então esse é um tipo de memória que vai auxiliar, mas ele vai deixar o equipamento tremendamente lento, né? A aplicação vai rodar bem lenta, né? Então o ideal aí era dobrar o tamanho dessa memória para 8 GB e trocar a unidade de disco para um disco de 256 GB, se esse tamanho aí está de acordo, né? Se os 160 GB atende, uma unidade de 256 GB SSD não é cara e vai assim mais do que duplicar a velocidade do computador. Ele vai ficar muito melhor do que ele está, né? Então, dessa forma, o que ficou evidenciado aqui com o sistema nativo do cliente, sem mexer em nada, é que a utilização da memória está muito alta, 50% de utilização em repouso é muita coisa, o tolerável aí é 15, 20% de uso, né? Então, aqui de fato o cliente vai passar a ter bastante problema quando ele começar a abrir os programas dele, porque vai faltar memória e ele vai fazer o tal do mapeamento da RAM virtual e aí vai escafeder tudo, né? Vai ficar tudo muito lento. Além de aumentar o tráfego do disco, que já é altíssimo, devido justamente à característica dele de ser mecânico, né? Olha lá, as tratativas estão começando a dar uma azeitada agora, né? Ele está começando a diminuir aí o tráfego, né, de processamento. Então a unidade de disco está experimentando aí um pouco mais de sossego, né? A gente está aí com cerca de 7% de uso, né? Picos de 1 até 7% de uso. Então, trato de disco arredondou,
Quer dizer, depois que eu liguei essa máquina aqui, durou cerca de uns 10 minutos para ela se acertar inteira, né? A memória continua utilização alta, quase 50% do montante disponível do equipamento, é muita coisa. E a CPU está trabalhando relaxada, né? Essa é uma boa CPU, vai atender muito bem a tarefa desse meu cliente. Então, Luciano, o que eu acredito que você possa fazer aqui para que esse equipamento ganhe aquele up seria trocar essa unidade de disco para unidade SSD o mais rápido possível e agregar mais 2 bancos de memória DDR3 de 2 GB aqui, tá? Vai ficar muito melhor do que está. Né? Você vai ter um equipamento muito mais rápido, muito mais confortável, e esse equipamento merece esse tipo de update porque é um equipamento tremendamente robusto, ele é muito forte, né? É uma máquina muito boa. Então, ó, a gente pode verificar aqui qual foi o efeito final da manutenção. Né? Nós temos aí o equipamento todo trabalhando tranquilinho, silencioso, todo limpo, todo higienizado, né? As latas todas limpas, né? A gente pode ver ali pelo brilho, né? Como ficou tudo arrumado. O fan está bem silencioso, né? O processador também. Todos os cabos foram condicionados através dos seus dutos e foram aprisionados com cintas Hellerman para que os cabos não fiquem soltos nem amontoando porcarias por aí, né? Atrapalhando o sistema de troca de calor. Então tá aí, pessoal. Essa foi a manutenção do orçamento dos anos 5. Agora eu vou aguardar a posição do cliente para ver se ele vai querer fazer update de disco e de RAM. E se ele não fizer esse update, nós vamos passar as tratativas para melhoria desse sistema operacional que está nesse HD magneto mecânico. Se ele fizer a substituição do HD, nós vamos partir para uma instalação fresca do Windows, todas as configurações necessárias para fazer com que esse equipamento fique aí com a melhor condição possível, né? Então tá aí. Mais uma vez, pessoal, sou muito grato pela assistência de vocês aqui ao canal da Micro Resource. Gostaria de me colocar à disposição de vocês através dos comentários de qualquer vídeo. Né? A única coisa que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no canal. A inscrição de vocês auxilia bastante aí na propagação do meu serviço via plataforma do YouTube. O joinha no vídeo também é um presente bastante valioso. Então, se esse vídeo veio agregar, ajudou você ou foi do seu agrado, por gentileza, agracie ele com um joinha, né? Isso aí vai estar ajudando demais a gente, tá bom? Então, até as continuidades do Orçamento 205. Um abraço. Tchau.